Com Flávio Lisboa, a gente vai discorrer aqui sobre o tema de segurança e escalabilidade no Expresso V3. A gente é do CEPRO, eu sou de Brasília, né? O Flávio é de outra regional, e eu vou começar falando sobre a parte de segurança e vamos deixar as dúvidas para o final. Muito bem, hoje quando a gente fala na questão de segurança, na verdade é algo bem do momento, né? Depois que se descobriu a questão da espionagem aí, na verdade já se sabia, né? Na verdade, quando se constatou essa questão, então algumas coisas vieram à tona e se tornou o assunto do momento, né? Então, o que o governo fez, né? O governo tomou algumas medidas para então tomar um caminho contrário do que vinha sido feito até o momento, né? Que na verdade não é que não se preocupava com segurança, mas talvez se preocupasse pouco. Deste modo, foi então editado um decreto, né, 8.135 de 2013, passou-se então a voltar a sua atenção à questão da rede segura, e-mail seguro, e aí levantou-se outras questões também, que nós vamos falar aqui. Quais são hoje então as principais vulnerabilidades nas comunicações do governo? Hoje a gente sabe que nós temos uma gama de serviços rodando aí, alguns em nuvem, outros aí em empresas privadas ou terceirizadas aí, né, e de todas as formas. E o governo ainda está se estruturando para essa questão, mas isso se torna realmente uma questão de vulnerabilidade. Nós temos também a questão do armazenamento dos dados, né, que estão fora do país. Então, alguns dados a gente sabe que não são armazenados no Brasil, portanto não estão sob júdice da nossa legislação, causando assim também um outro problema sempre que ocorre um incidente. E temos também a questão dos acessos indevidos a dados e aplicações, temos também a questão das vulnerabilidades de rede, né, e também dos equipamentos hoje existentes. Somando a isso, nós temos a questão do pouco uso da criptografia, algoritmos de criptografia hoje criados por países estrangeiros e que nós não temos nenhuma auditabilidade sobre eles, o uso de chaves criptográficas fracas devido a algoritmos utilizados em intervenção de países estrangeiros e o desafio então de prover uma segurança em um mundo móvel, que talvez esse seja um dos temas hoje mais importantes, uma das questões mais importantes que a gente tenha, né? Em um mundo móvel, né, onde as pessoas não querem se ater à frente a um microcomputador ou se ater a um local somente, né? Como prover segurança em mobilidade. Muito bem, temos ainda algumas questões como a fragilidade de segurança de software, os famosos backdoors que nós temos, o uso de softwares proprietários fechados que não permite hoje serem auditados ou nós não temos conhecimento, né, para auditar eles ou mesmo nem a possibilidade. A predominância, a gente já falou, né, de software sujeito à lei americana nesse caso, e o despreparo do tema de segurança por gestores públicos em contratações. Até nessa questão, o decreto 8.133, né, ele e a sua regulamentação posterior, ele deixa bem claro a questão das contratações, né, de que a partir de agora existe uma preocupação, sim, que nas contratações do setor público, né, se anteveja, né, se anteveja essa questão. Muito bem. E mais um item, né, como se já não fossem poucos, nós temos a questão das licenças. Então, a gente acaba, como fazer uma alusão ali, a assinar um cheque em branco, né? A gente, quando concorda com a utilização de determinadas licenças sem lê-las, né, a gente acaba por permitir ali que os nossos dados, ou aquilo que está ali, né, de alguma forma ele possa ser acessado por aquele fabricante ou aquela entidade que provê ali aquele sistema que nós estamos utilizando e concordamos com isso, né? Costumamos dizer que, assim, embora imoral, não é ilegal, né? Porque nós concordamos e demos o nosso aval para que isso acontecesse. E aí, por isso, nós dizemos que a gente acaba ali no momento que a gente assina determinadas licenças ali sem o conhecimento de fato que nós estamos assinando um cheque em branco ali, né?
aonde talvez a empresa possa fazer o que ela bem entenda ali, se ela julgar necessário. Então, o que fazer, né? Diante de tantos problemas, diante de tantas situações que nós temos agora, qual o caminho a seguir? A gente sabe que o desafio é grande e o caminho que a gente tem que percorrer ainda é longo, né? E a gente tem muito a aprender ainda nessa questão. Só que nós devemos avançar. Ao pouco que nós temos, ou aquilo que nós já temos, nós devemos avançar. Daí iniciativas como essa, né, de se discutir sobre esse tema de segurança, também montar workshops de segurança e abrir o tema para contribuições diversas, inclusive da sociedade e universidades. Muito bem, conforme eu já citei previamente, né, o decreto 8.135, ele teve uma motivação, né, que foi a questão da segurança. Então, quando se constatou ali, né, que a própria chefe do nosso Estado-Maior, ela foi espionada, né, ou se ela foi monitorada ali, talvez seja um termo melhor de ser utilizado. Então, houve-se uma preocupação, né, em editar-se um decreto onde se formalizasse ali, então, algumas questões. Entre elas, seria a comunicação eletrônica do governo federal. Como essa comunicação ela se daria, né, a partir de então? Qual seria a preocupação dos gestores públicos, né, ao pegar essa comunicação ou ao prover uma comunicação para o governo? Então, ali no seu artigo 2º, órgãos e entidades da União a que se refere o caput deverão adotar os serviços de correio eletrônico e suas funcionalidades complementares oferecidas por órgãos e entidades da administração pública federal. Com isso, a preocupação do governo é a seguinte: eles não querem que os dados do governo hoje, que eles fiquem fora do seu domínio; 2, que eles fiquem então sobre outras legislações, ficando assim a cargo da legislação brasileira reger isso, e também sobre o nosso controle, a questão de auditar tudo o que está acontecendo ali. Daí algumas situações, elas foram na verdade precedentes a isso, né, que é a questão da segurança e a responsabilidade de uma empresa de governo, que seria o quê? Prover uma rede segura, segurança nos servidores e aplicações, segurança além da rede e segurança como serviço. Aqui a gente traz uma figura a respeito de uma rede, né? Alusão a uma rede protegida, onde nós temos um usuário, talvez esteja ali em um mundo que a gente considere inseguro ali, né? Sobre o domínio da internet. E então como prover segurança para que esse usuário possa acessar ali um serviço interno ali, ou mesmo um ambiente que seja de correio ali, né? Então prover infraestrutura de segurança e de ativos de segurança que, pelo menos, se não conseguirem prever todos os cenários, mas que, como disse, né, o ministro Paulo Bernardo, que a gente não consiga entregar os dados ali ou alguma informação de graça, sem nenhum tipo de bloqueio ou restrição a quem quer que esteja tentando obter essas informações indevidamente. Muito bem. O que o SERPRO fez então, né, nessa questão? O SERPRO já possuía uma rede, né, controlada e protegida. Na verdade, a gente já tinha, já provia correio, neste caso, né, correio eletrônico e alguns outros serviços para alguns órgãos do governo já. E na verdade o que se houve foi, na verdade, um reestudo do que a gente fazia, de como fazia, né, e uma discussão novamente de como a gente estava fazendo. Então, sobre a rede segura, o que passou a se fazer, né? Na verdade, o que se fazia e está em processo de melhoramento? A questão da monitoração, correlacionamento de eventos que acontecem, na questão de possíveis incidentes ou incidentes ocorridos, e a questão da auditoria externa. E aí a gente passou a olhar a questão de usuários internos e externos, né?
que, na verdade, a ideia era o quê? Era prover o mesmo nível de segurança para ambos. Tanto faz se eles tivessem uma rede interna controlada, como se eles estivessem no domínio de internet. Para isso, o SERPRO adotou algumas medidas, né? Como o aumento de links ali da questão do anti-DDoS, IPS-DS dedicado, firewall dedicado, firewall 7 e balanceadores dedicados. Com respeito à auditoria externa, o SERPRO contratou uma auditoria externa para rever todo o seu parque de hardware de comunicação hoje existente na empresa, onde o estudo demonstra ou vai demonstrar ao final de todo o trabalho, na verdade, quais módulos nós devemos desabilitar ou quais módulos nós não deveríamos estar utilizando em determinados equipamentos. Por exemplo, roteadores que nós temos hoje. Isso remete ao que o Dave falou ontem na palestra sobre segurança também, onde nós temos hoje a maior parte de hardware que nós temos de comunicação, falando roteadores, por exemplo, né, eles não são hoje produzidos no Brasil. Então eles são produzidos fora do país normalmente, ou mesmo dentro do país com tecnologia estrangeira. E até que a gente tenha tecnologia suficiente para produzir esses equipamentos aqui, nós então temos que auditá-los constantemente para saber de fato se eles estão fazendo aquilo que estão propostos a fazer ou que nós acreditamos que deveriam estar fazendo somente. Muito bem, após uma rede segura, então, de dotar essa rede de todo ali a questão da segurança, o que mais seria necessário então para atender ao governo na questão de comunicação eletrônica ou de um ambiente colaborativo? Então, o Expresso V3, que é na verdade um ambiente de colaboração hoje que o SERPRO desenvolve por meio da comunidade, ele é uma solução de comunicação e colaboração que ela é desenvolvida em software livre. Seu objetivo é fornecer uma ferramenta economicamente viável, com grande domínio e autossuficiente de conhecimento e difusão para a corporação dentro e fora do Brasil. E auditável, né, onde a gente detém o código ali, né, onde a gente tenha domínio sobre o código e conheça o código e o que esse código está fazendo, e também que esteja armazenado nacionalmente, né, portanto, sobre a nossa legislação. O Expresso V3, né, como ambiente hoje de colaboração, é meio seguro, os dados hospedados nacionalmente, conferência segura, catálogo governamental e gestão de arquivos seguros. A segurança no Expresso, as premissas, né? Então a segurança ela tem que ser vista, né, ou tem sido vista de forma holística, né? Acabou-se aquele cenário das pessoas, principalmente, né, a questão de segurança, as pessoas que cuidam de segurança hoje, elas passarem a olharem somente ali para a sua caixa, né? Então hoje nós temos que olhar toda a corporação como um todo, né, e todos os ativos que envolvem aquilo ali, incluindo pessoas, né, e até mesmo a cultura das pessoas que na verdade costumam expor ali os dados a riscos. Como fazer então, né? A gente sabe que sozinhos, né, o SERPRO, o DataPrev e outras empresas, ou mesmo o governo sozinho, seria talvez levaria muito tempo para se levar essa questão adiante. Então o foco foi o quê? Fazer parcerias, né? Então chamar-se as universidades também para discutir essa questão e fazer propostas, né, de melhoria, para que a gente conseguisse alcançar ali um nível, né, ou garantir ali o sigilo e a privacidade dos arquivos aí que estão sobre o domínio do governo. Arquitetura de software livre, né? A arquitetura de software livre, conforme nós sabemos, ela nos permite ali então uma maior liberdade para olhar código e avaliar o que está sendo de fato feito ali, que hoje nós temos a certeza de que aquilo que está sendo feito ali, né, nós temos como rastrear, ou sabemos exatamente, né, o destino
daquilo que está sendo feito ali no software livre, o que não é possível normalmente no software proprietário. Auditar esse software, né? E rastreabilidade de código. Tudo isso o software livre ali nos proporciona, e isso daí foram premissas colocadas aí para a questão do Expresso V3, né, lá no início do projeto. O que o SEPRO fez então nessa questão? Logo após todos esses incidentes que ocorreram, né, a questão do decreto, o SEPRO foi chamado, né, e foi solicitado ali uma ajuda, né, de como prosseguir a partir de então. Então a gente definiu algumas estratégias de como continuar a partir dali, que foi em dezembro de 2013, né, a gente tem um diagnóstico de segurança de toda a nossa rede, a nossa infraestrutura, estabilização e correção de vulnerabilidades existentes e que a gente mapeou, mitigação de riscos de segurança e a implementação de camadas de segurança na infraestrutura. Nós definimos que o projeto do Expresso V3 ele teria 2 momentos. No primeiro momento, o foco seria segurança e correção das vulnerabilidades que a gente detectou, e no segundo momento nós prosseguiríamos ali a questão de um roadmap arquitetural, gestão de continuidade do negócio e a criação da comunidade estratégica de segurança. Para isso, o que foi realizado no diagnóstico de segurança ali dentro do que a gente chamou de primeiro momento? Então foi realizado o teste de caixa branca, preta e cinza, onde a gente detectou ali a questão que eu disse das vulnerabilidades. E esses testes são bem amplos, né? Onde a gente conseguiu ali ter de fato um raio-x do que, no caso, a nossa infraestrutura provia por meio do Expresso, né? As vulnerabilidades existentes. A segurança no Expresso. Definição de algoritmo de criptografia padrão ICP Brasil. Isso já havia sido definido. A criptografia na interface web, né? E algumas outras questões aqui na questão de criptografia. Conforme a gente disse lá no início, né, era uma das situações que a gente tem no Brasil, o pouco uso de criptografia nos seus sistemas. Então o requisito para o Expresso seria o quê? Que nós tivéssemos então um nível de criptografia aceitável para que pudesse prover ali a questão da maior segurança. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Certificado digital do padrão ICP Brasil. Acho que não faria nenhum sentido a gente utilizar algum outro padrão fora do país, né? Então, utilizou-se a questão do ICP Brasil. E a assinatura da build, né? Então, todas as releases hoje que vão ser lançadas do Expresso V3, né? Elas serão assinadas, no caso do SEPRO, por ele, né? Isso permite a gente dizer o quê? Isso permite a gente dizer que nós olhamos a questão da segurança ao pensar numa release ou numa atualização do Expresso V3. Como o Expresso ele é desenvolvido em comunidade, o SEPRO quer garantir de que todas as vezes que ele lançar uma release ali na questão do Expresso, né, essa questão de segurança ela seja ali também contemplada, ou ela esteja ali também no hall de testes. A questão da criptografia hoje já está disponível no Expresso. A criptografia hoje ela começa, né, na estação do usuário, sendo ponto a ponto, para evitar de que nós tenhamos que confiar no meio de transmissão. Então hoje já está disponível para utilização a questão da criptografia no Expresso V3. O que o SEPRO fez também? Ele contratou uma consultoria externa para ver todas as questões, né, de tecnologia, processos e pessoas, infraestrutura de rede, infraestrutura de suporte à aplicação. E o foco principal dessa auditoria que o SEPRO solicitou foi pela Lei CALIA, né, que na verdade, quem se lembra dessa lei, né, americana, ela remete ali a 2004, ali na época do Bill Clinton ainda, onde os Estados Unidos queriam ter um maior controle ali sobre aquilo que estava, na verdade, passando ali, ou pela ótica do terrorismo, né, como sempre
se disse que se abre as comunicações de outros países ou de outros locais devido à questão de terrorismo. E essa lei também ela dizia que ela obrigava, na verdade, alguns fabricantes, né, por exemplo, de roteadores e outros equipamentos, que eles embutissem ali códigos aonde permitissem ali então que o governo americano ele tivesse acesso a esses equipamentos ou a essas empresas e assim pegasse aqueles dados ali que ele julgasse que fossem necessários ou aquelas informações que ele julgasse que fosse necessário. Então o foco da auditoria, né, do CERP foi principalmente esse, né? Nós queremos saber ali também na questão dos equipamentos ativos de rede que nós temos, né, se existe algum backdoor ali, ou se existe alguma coisa que está, alguma rota, alguma coisa que está em desacordo com aquilo que nós temos, que nós queremos ter hoje. Foi feito um acordo de cooperação também com a Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente tem um trabalho com eles pela questão da criptografia, também do Expresso V3 e questão de segurança. Na verdade, essa parceria é uma parceria que visa boas práticas de segurança e também ter um resultado a longo prazo da questão da segurança, né? Juntamente com a universidade. Foi realizado no início de fevereiro de 2014 um workshop de segurança. Talvez alguns aqui até tenham participado. Esse workshop foi realizado em Brasília, onde então passou-se a discutir esse tema mais amplamente, né? Onde se colocou a questão principalmente ali do Expresso V3 e a universidade e pessoas envolvidas passaram-se ali a discutir então essa questão, né? O que fazer com a questão da segurança ali. E o resultado desse workshop ele vai ser publicado brevemente. Muito bem, então a gente mostrou aqui a questão uma pequena parte da questão de segurança do Expresso e o que o CERP hoje ele tem feito, né, para que esse ambiente de colaboração hoje de correio eletrônico ele venha a ser um ambiente seguro para o governo, né? Então nós vimos aqui a questão da criptografia, vimos aqui a questão do CERP está envolvendo a questão da tanto a comunidade como a universidade, como colaboradores, para discutir a questão da segurança, apontar erros, apontar falhas e ajudar então que a gente consiga, em termos tanto de governo como em termos de país, construir soluções mais seguras para a comunicação dentro do país. Somente isso a gente sabe que não resolve toda a situação, né? E como eu disse, é um pequeno passo que nós estamos dando, na verdade uma continuação daquilo que já existia, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Por isso o apoio de todos, a colaboração de todos é muito importante. Muito bem. Temos também a questão para atendimento a toda a esfera federal, para ambiente de colaboração, nós temos o quê? Que dá escalabilidade então ao ambiente que hoje existe, né? Sabe que temos uma realidade para atender 100 mil pessoas e outra realidade para atender bem mais que isso. E é nesse assunto, né, da escalabilidade, né, que o Flávio ele vai discorrer ali. O que tem sido feito, o que está se projetando agora, né, fazer para que então o ambiente de colaboração, no caso o Expresso V3, ele tenha escala para que a gente possa atender aí, né, toda a esfera federal aí a curto e longo prazo. Só para aí. Bom dia. Então vou falar sobre escalabilidade via software no Expresso V3. Só para iniciar aqui, o Expresso é um projeto de software que é baseado num outro projeto chamado Tiny 2.0. O Tiny já tem uma comunidade internacional e então
o Expresso entra aqui inicialmente com o Brasil, representado pelo SERPRO, e mais recentemente nós temos a adesão aqui do Uruguai e da Argentina. Inclusive ontem teve uma palestra aqui sobre a implantação do Expresso no governo argentino, pelo Daniel Coletti. Bem, o que é o Tiny 2.0, que seria a base do Expresso? O Tiny ele é uma suíte de comunicação e colaboração e é um CRM. É um software criado com toda uma infraestrutura, uma empresa implantar a comunicação. Além dos módulos que o Expresso utiliza, que é o catálogo de endereços, o calendário, tarefas e o e-mail, o Tiny também possui módulo de recursos humanos, inventário, vendas, cursos, projetos, rastreabilidade de tempo, atendimento e VoIP. Bem, a arquitetura do software. O software é um software que é construído com orientação a objetos, estruturado em camadas e feito de uma forma que ele funcione como um provedor de serviços. Tanto que também teve uma palestra do Rodrigo sobre mobilidade, que ele apresentou o Expresso Lite. O Expresso Lite nada mais é do que um cliente JavaScript que ele consome o serviço da instalação do Expresso. Então o Expresso ele também pode ser, os dados do Expresso, o serviço do Expresso, eles podem ser integrados com outras aplicações. Então a ideia da arquitetura geral do software é que você tem vários serviços de comunicação que eles são integrados em uma API, e essa API ela pode ser acessada através de vários dispositivos. O padrão é a interface web que o próprio Expresso disponibiliza, mas nós também temos a possibilidade de sincronia com dispositivos móveis, utilizando ActiveSync, e você pode criar clientes, na verdade, em qualquer linguagem de programação. Você pode, inclusive a documentação do Expresso possui exemplos para você criar clientes em Java, em Ruby, em Python, para você acessar um servidor Expresso. Além disso, a arquitetura do software é modular, permitindo que você adicione novas funcionalidades, crie novos módulos, já com uma infraestrutura de aplicação que inclui controle de acesso, autenticação e mapeamento objeto-relacional. Atualmente novos integrantes estão passando a fazer parte da comunidade e estão criando novos módulos. Até na Argentina também eles estão criando módulos novos. Isso aqui é a equipe base aqui do Expresso. Tem mais gente agora, né? Até tem o Antônio saiu aqui, mas esses são os fundadores aqui do Expresso, que estão sediados aqui em Porto Alegre. E como eu falei que nós temos uma cooperação com a comunidade Tiny, né? Nós temos aqui os desenvolvedores do núcleo do Tiny, que ficam na Alemanha, em Hamburgo. A gente tem uma comunicação estreita entre as duas comunidades. Inclusive, ano passado, a gente fez uma reunião lá na Alemanha para acertar o rumo da integração entre os dois projetos. Essa aqui é a foto da reunião lá, que a gente teve na Alemanha. Bem, diante do que o Paulo falou sobre a questão da segurança, o projeto Expresso, que já estava sendo utilizado dentro do SERPRO, com cerca de 30 mil contas, ele viu-se diante de um cenário em que nós temos que agregar uma quantidade de usuários bastante grande, né? Nós temos que levantar 1 milhão de usuários. Existe um sistema que é de administração de recursos humanos, que é o CIAP. Esse aqui é um recorte, não está muito atualizado, mas o número não se alterou muito. Então, nós temos mais de 1 milhão de servidores públicos. E nós temos que disponibilizar esse serviço de comunicação para esse 1 milhão. Aí é que vem a questão das mudanças na estrutura do projeto para escalar a aplicação para atender esse 1 milhão. O problema da lanchonete. Então, começa a aumentar o número de clientes, eu preciso colocar mais gente para atender. E só deixando claro aqui a diferença básica, né, entre escalabilidade e performance. São coisas diferentes. Quando eu escalo uma aplicação, eu quero manter o desempenho com um número maior de pessoas. Então, não vou aumentar o desempenho. Eu quero
que atender um cliente demorando o mesmo tempo que eu atendia antes. Existem algumas restrições com relação ao ambiente. Né? A aplicação ela foi criada pensando numa utilização extensiva de banco de dados relacional para tirar proveito das consultas SQL. Todos os módulos possuem consultas customizadas, então o usuário pode criar a consulta que ele quiser, graças a essa utilização. Só que o banco de dados relacional ele não é escalável, pelo menos no ambiente considerado. Né? Até um determinado momento você consegue estender o uso dele, mas chega uma hora que acaba. Simplesmente porque o banco relacional não foi projetado para um ambiente de nuvem. Então é necessário utilizar outras tecnologias. E também a restrição de, ao escalar a aplicação, não impedir que no futuro sejam feitas mudanças de back-end. Que os serviços sejam trocados por outras tecnologias mais adequadas. Aí vem a solução filme de terror. Não sei se vocês conhecem o Scooby-Doo, mas existe um princípio simples assim de filme de terror. Quando você vai escrever o roteiro de um filme, algumas coisas têm que acontecer durante o filme. E existe um determinado momento do filme em que os personagens falam o seguinte: vamos nos separar. Né? Geralmente após isso todo mundo morre. Mas a intenção inicial não é essa, é que eles consigam sobreviver, né? No final, escapar do assassino. Então, o princípio aqui é separar para sobreviver. Então, nós temos aqui dois pilares na mudança de arquitetura: separar os domínios e dividir o banco de dados. Né? Não sei se vocês conhecem aqui o Multi-Homem dos Impossíveis, que era um personagem que conseguia se multiplicar, criar várias instâncias dele mesmo. Aqui a ideia é essa, é conseguir fazer o Expresso criar várias instâncias dele próprio para atender mais gente. O multidomínio, o que seria isso aqui? Multidomínio seria distribuir carga de serviços entre domínios. Na verdade, assim, nós, dentro do governo, temos vários órgãos, vários departamentos, vários ministérios, cada um representa um domínio de usuários distinto, diferente. Aqui eu vou ligar o domínio à conta de e-mail do usuário, né? A conta de e-mail ela separa, agrupa o usuário em um determinado domínio. Aqui a ideia é dividir a aplicação de forma que você possa instalar uma única instância da aplicação, exista um único código, mas que cada cliente, cada grupo de clientes tenha os seus serviços. Então a estrutura é essa aqui, existe um front-end com uma aplicação, mas através da configuração os usuários são distribuídos entre várias instâncias de back-end de serviços. Então, cada grupo de usuários, cada domínio, tem o seu banco de dados, tem o seu serviço de diretórios, tem o seu serviço de e-mail. Isso aqui distribui a carga do serviço, principalmente do banco de dados, que é o menos escalável entre todos aqui, e torna possível que ampliar o uso da aplicação para milhares de usuários. Essa mudança já está em homologação, nós estamos no 4º release de testes e em breve estará em produção. A mudança arquitetural, essa aqui é um recorte da estrutura do software, como é que fica a parte de configuração. Então, a mesma aplicação, ela tem várias configurações, uma para cada domínio, que é o Ministério da Fazenda, Planejamento, Presidência, o próprio SERPRO. Inclusive, se um cliente tiver domínios diferentes, que na verdade são nomes diferentes para um domínio único, você pode considerar que algumas dessas pastas aqui são links simbólicos. Né? O Planalto, por exemplo, ele é um apontamento para a presidência, GovBR. Na verdade, é o mesmo. Bem, o impacto da implantação do multidomínio na aplicação, ela já vai ter uma redução no uso do banco de dados. Então, já existe uma melhoria na arquitetura da aplicação de redução de número de consultas. A aplicação, quer dizer, embora a questão do desempenho não seja ligada diretamente à escalabilidade, existirá uma redução de tempo de execução, existirá uma melhoria de desempenho a partir dessa implementação. Essa mudança é bastante grande, por isso que ela assim, não está levando algum tempo a ser implementada. E essa, como eu falei da integração entre as comunidades, aqui o Expresso não é um fork do Tiny. Aqui nós colaboramos
as duas comunidades uma com a outra. Essa telinha aqui é um recorte da mudança do multidomínio submetida para a comunidade Tiny, que eles também vão ter essa estrutura. Bem, depois da implantação do multidomínio, vem uma mudança maior, né? Depois de preparar o terreno aqui, vem a questão do sharding. Né? O shard ele é uma abordagem de escalabilidade que ela é focada em banco de dados. A ideia é você distribuir os registros de tabelas em vários bancos de dados. Você ter, em vez de você ter uma tabela em um único banco, você quebrar essa tabela e separar ela em vários bancos de dados. A consequência é que as tabelas ficam com menos registros, elas ficam menores. Isso distribui a carga entre os bancos de dados, só que você aí precisa fazer consultas paralelas. E aí a questão das junções podem ser ineficientes. Então essa é uma parte. O sharding é como Tetris. Não sei se vocês já jogaram Tetris, só que é o contrário. Né? E o princípio do sharding, eu odeio joins. Né? Então, você tem que pensar diferente na hora de fazer consultas para evitar junções entre tabelas, porque as tabelas vão estar distribuídas em bancos diferentes. Bem, as premissas aqui do projeto é que o uso de sharding é opcional. Na verdade, para a nossa escala de 1 milhão, o sharding nós vamos ter que usar. Mas isso não vai impedir que você continue usando o Expresso sem sharding. Os shards serão shards virtuais. Quer dizer, a adição de novos bancos de dados, ela não irá causar mudança na aplicação. Então, eu preciso colocar mais uma instância de banco de dados para redistribuir meus usuários. Não vai ter que alterar a aplicação, porque os shards são virtuais. Então, a camada que vai acoplar os shards. Isso vai permitir que nós consigamos distribuir geograficamente os serviços. Embora o shard seja algo que é tratado para banco de dados, e se você procurar sobre o assunto, você vai ver que geralmente é ligado o sharding com o banco de dados, porque o banco de dados é relacional, ele tem essa limitação, e essa prática é uma solução para isso, no ambiente distribuído. No entanto, nós não queremos criar obstáculos para que essa implementação impeça mudanças de tecnologia dos serviços que são utilizados hoje. Então, junto com o sharding, na verdade, existe um subprojeto para desacoplar o Expresso do serviço que ele usa, para poder agregar no futuro outros tipos de tecnologia mais adequadas ao ambiente de nuvem. E uma restrição aqui, né? Nós não vamos criar em nenhum momento fork da comunidade. Fork é um negócio ruim. No entanto, existe uma questão de que você não consegue fugir. Há conflitos de interesse. Nós temos aqui a comunidade Expresso, que no Brasil que nós temos interesses regionais, interesses particulares, que não combinam com os interesses do resto do mundo, que também às vezes tem outros interesses que não nos interessam. Né? Então, qual é a solução de você conviver de forma pacífica? É você definir um núcleo comum de compartilhamento de código. Então, existe um núcleo comum dentro dos dois projetos que é compartilhado. Né? O TinyBase, que é o framework dentro da aplicação, a parte do setup, o catálogo de endereço, a administração, são coisas que são comuns. Então, nós nos concentramos em compartilhar esse núcleo comum, e aí cada um fica com a sua parte. Isso é possível graças à questão de extensão, modularidade e à existência de arquitetura de plugins. Por exemplo, a parte de certificação digital, ela é plugável. Inclusive o Mário que está aqui, que fez a parte de certificação digital, cadê o Mário? Não, o Mário não está aqui, foi embora. Para não poder falar mal dele. Então, essa parte que ele implementou, a certificação digital, é plugável. Você tem uma implementação que utiliza o padrão SCP Brasil, mas se alguém quiser fazer um outro plugin para outro tipo de certificação, você pode fazer. Então, e não só para isso, para qualquer outra coisa. Então, existe, graças à arquitetura da aplicação, e essa foi um dos motivos de escolher o Tiny como base, foi a possibilidade de mudança. Porque não adianta você pegar, eu vou fazer um estudo para adotar uma solução de software que eu não precise fazer nenhuma alteração. Você está sonhando, ou ficou louco. Porque a única certeza dentro do Project Software é que ele vai mudar.
Então você tem que ter um ambiente que facilite a mudança, em que a mudança não te cause transtornos ou que ela minimize os problemas. Hoje nós conseguimos fazer isso. Né? Nós conseguimos reduzir o impacto de uma mudança dentro da aplicação graças à arquitetura. Bem, a visão, isso aqui é um esquema geral da arquitetura de sharding, como ela vai ficar. Então, assim, nós vamos ter vários front-ends distribuídos que vão acessar cada um a sua configuração de domínio, e dentro de cada domínio ele pode ou não estar distribuído em vários shardings. Então eu vou ter, cada domínio pode ter 1, 2, 3, 5, 10 bancos de dados, de acordo com a necessidade que ele tem de distribuir os seus usuários. Então isso torna possível ajustar a carga do banco, e o trabalho de ajuste da carga é feito na camada dos shards virtuais. Então eu não preciso mexer na camada da aplicação, eu mexo na camada dos shards. Então eu preciso colocar mais um banco de dados, redistribuir usuários. Você vai colocar o banco, conectar ele na camada de shard, e vai rodar um script de resharding, que através de um algoritmo que vai redistribuir os usuários, vai balancear eles através das instâncias de banco de dados. Existem desafios aqui, esses desafios nós já estamos tratando. Nós fizemos um planejamento para até o novembro deste ano fazer entregas curtas de várias melhorias que vão, todas elas agregadas, culminar nessa implementação de sharding. Eu vou pular essa parte aqui, até porque a gente está com o tempo adiantado aqui. Mas só para me deter alguns pontos aqui. A questão da distribuição dos usuários entre os bancos. A ideia é que quando o usuário se conecta, através da informação dele de autenticação, ele seja direcionado para um determinado banco de dados. E também para um determinado grupo de serviços, de MAP, LDAP, SMTP. Essa distribuição ela é baseada numa função. E essa função ela vai ser implementada de uma forma que use o padrão estratégia, o padrão de estratégia. Então, eu vou ter um algoritmo padrão de distribuição dos usuários, mas cada um vai poder implementar o seu, de forma que seja possível otimizar essa distribuição e, de acordo com o ambiente, cada um poder ajustar a distribuição da carga da forma que achar melhor. Essa é uma ideia que é constante dentro do projeto. Da parte da minha equipe especificamente, eu sempre procuro a questão de manter desacoplamento, questão de permitir a mudança e deixar cada um conseguir resolver o seu problema particular sem detonar a aplicação para o resto dos desenvolvedores. Tem o grande nó crítico dessa mudança aqui, a questão das consultas distribuídas. Essa é a tarefa que a gente não consegue separar das outras aqui, que todo mundo converge para ela e tem que sair dela depois. Mas, graças à questão da característica da aplicação, minimizar a questão da integração entre os dados, nós vamos conseguir desacoplar certas coisas. Por exemplo, hoje é feito muitas junções na questão de controle de acesso, mas que na verdade não são necessárias. Nós vamos desacoplar os backends de ACL, vamos desacoplar os backends de container da aplicação e distribuir os dados. Nós mapeamos já a questão da aplicação, que existem dados que não precisam estar no banco relacional, podem estar em outro tipo de armazenamento, mais adequado e mais escalável. Eu vou pular isso aqui. Sempre lembrando que o sharding odeia joins, então a gente tem que evitar fazer esse tipo de consulta, o que não vai inviabilizar a recuperação dos dados. Questão isso que eu vou pular também. Virtual Shard, eu também vou me deter nessa parte aqui. Porque essa apresentação, eu tinha feito uma apresentação de 1 hora, eu reduzi ela aqui. Tá? Ainda não cortei tantos slides. Então, esse aqui é o nosso escopo do projeto. Nós temos 10 macro tarefas. Permitir vários bancos de dados na aplicação, abstrair a camada de banco de dados, para que ele não use só banco relacional, use banco no SQL, ter um back-end para controle de acesso, um back-end para containers, implementar consultas distribuídas, reduzir o acesso ao banco de dados, e essa aqui é uma experiência que com certeza nós já temos algo muito a compartilhar,
e teremos mais ainda, tudo isso aqui publicado nos nossos fóruns, na wiki do projeto, de como você pode reduzir o acesso ao banco de dados. Banco de dados é um negócio legal, mas tudo que você não sabe utilizar de forma apropriada pode se voltar contra você. E a questão do banco é uma delas. Então, você tem que, quando você vai querer escalar a aplicação, você tem que pensar em reduzir as coisas, em minimizar. E essa é uma questão. Como você reduz acesso ao banco de dados? Você tem que fazer uma análise do que você está armazenando e se realmente é necessário você armazenar em banco de dados. O script de resharding é uma coisa que assim, é a tarefa periódica, né? A cada período de tempo em que você monitora a sua aplicação e vê, pô, o meu banco de dados aqui tem algumas instâncias que tem mais do que as outras, eu preciso distribuir novamente os usuários. Você vai fazer um resharding. Isso vai ser uma coisa automatizada. Bem, isso aqui é um cronograma de implementação dessa tarefa. Então, a parte 5, que são as consultas compartilhadas, é o nosso nó crítico. Mas nós temos várias tarefas que nós conseguimos iniciar de forma paralela. Algumas estão quase no final agora. E a gente tem uma grande expectativa de que essa experiência com a implementação do multidomínio e do sharding, ela gere um referencial para outros projetos de software livre. Porque a questão do uso de aplicações em nuvens é algo ainda bastante recente. Na verdade, hoje nós temos o quê? Nós temos um ambiente em que você tem a infraestrutura de nuvem disponível, mas as aplicações continuam sendo feitas para o ambiente sem nuvem. A pessoa simplesmente pega a aplicação que ela fez numa estrutura, numa arquitetura que não previa nuvem e joga ela num provedor lá de hospedagem que tem nuvem, e a aplicação não usa o recurso da nuvem. Então agora é o momento de nós começarmos a pensar a aplicação de forma distribuída, para tirar proveito dos recursos desse ambiente. Senão você vai simplesmente dizer que está na nuvem. Tá na nuvem é fácil, você pega lá, dá um upload na aplicação, ela está lá na nuvem. Agora você tem que pegar e aproveitar os recursos que você tem. Senão você vai estar desperdiçando. Tá? Bem, esse aqui é o meu e-mail, se alguém quiser depois mandar alguma dúvida posterior que não seja respondida aqui. Ali está o site da Comunidade Expresso, serp.gov.br. Nesse site você tem a wiki, com a documentação completa, tem os fóruns de discussão, você tem o download do projeto, você pode testar, tem vídeos, tem uma série de recursos que você pode utilizar para conhecer e para fazer uso dessa aplicação, que hoje já tem bastante usuários aqui no Brasil. E também, graças à comunidade Tiny, também tem no resto do mundo. Agradeço da minha parte, do Paulo, pela atenção de vocês e deixo agora para perguntas. Bom dia. Ali quando a gente estava vendo a tela do CEPNET, o CEPNET engloba, além da administração direta, as autarquias, né? Como é que vai ficar isso em relação, por exemplo, a ministérios e autarquias que já têm, como por exemplo a Dataprev, a Ministério da Previdência e INSS, que recebe o serviço da Dataprev, vai passar o Expresso a ser pelo SERPRO ou vai continuar com a Dataprev? Você quer responder, Paulo? Alô? Bom, é o seguinte, o SERPRO ele não tem a capacidade produtiva de atender todo o governo. Então, quando o decreto diz que os dados têm que ficar armazenados em empresas públicas, na verdade, hoje quem atenderia esse requisito? SERPRO e basicamente Dataprev, né, atenderia. Então a ideia é o quê? É que o SERPRO não fique com tudo isso, e sim SERPRO e Dataprev. Eles compartilhem ali, né, essa questão. Então, certamente uma parte vai ficar com o SERPRO, outra parte vai ficar com a Dataprev, e também existe a abertura para aqueles órgãos, né, ou ministérios ou autarquias que quiserem ou tiverem já uma infraestrutura local que atenda todos os requisitos do decreto, eles possam manter ali, então, seu ambiente colaborativo. Respondeu essa pergunta?
Bom dia. Você estava comentando agora no final da palestra sobre a parte de distribuição e tudo mais, que as aplicações não estão sendo feitas para trabalhar em ambiente distribuído. Isso é uma coisa que realmente eu vejo acontecer muito na nossa área. No caso do Expresso, será que a utilização do Nginx como proxy reverso daria um ganho de desempenho além de disponibilizar essa parte de balanceamento de dados? Foi uma pergunta que o pessoal fez numa palestra exatamente sobre o Nginx ontem. E o palestrante, por não conhecer a ferramenta, ele não sabia responder se teria um ganho de desempenho ou não. Essa, inclusive, é uma questão que foi feita essa semana acho que é o André que está tratando disso aí. Na verdade, assim, é que o nosso ambiente de front-end ele já tem uma grande otimização, né? O pessoal da infraestrutura faz um tuning bem pesado em cima da parte do front-end e, de acordo com o estudo que o André fez, assim, não haveria ganho diante da nossa infraestrutura no uso do Nginx, né? Até a questão do que a questão do front-end do Expresso até tem uma característica específica, porque a página estática é uma só, porque todo o processamento do front-end é no cliente, é JavaScript. Então eu tenho um cliente, na verdade eu tenho uma interface JavaScript, que ela é descarregada uma vez só, e ela fica acessando via JSON o servidor web. Então não tem páginas estáticas para serem tratadas assim. Tá? Tem só uma questão, pessoal, é que nós estamos falando do Expresso V3, tá? Acho que é importante, né, Flávio, a gente deixar isso claro. Porque vocês podem conhecer o Expresso versão 2, que é uma estrutura que já tem uns 500 mil usuários no Brasil, só que a arquitetura é diferente, tá? O Expresso V3 é a arquitetura de data serviços e tem uma outra estrutura, é um negócio completamente diferente. Então, nós estamos falando da versão 3 do Expresso. Quem quer falar? Oi. Complementando o colega ali, no caso do Nginx, para a nossa aplicação, teria que rehomologar, não teria ganhos, e mais próximo disso, a gente está estudando, avaliando, PHP FPM, por exemplo, que exigiria uma nova homologação, e futuramente o colega está ali do lado acompanhando com carinho o HHVM, né? Márcio? Isso aí, estamos avaliando com carinho isso aí para o futuro. No momento é assim. Na conjuntura tem outros fatores, por exemplo, estabilidade, segurança, confiabilidade geral da aplicação, porque a gente tem que tomar muito cuidado que são dados oficiais. Toda essa ocorrência aí de espionagem internacional levou a um sistema extremamente sensível em segurança. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso daí. E no futuro, e todo o tempo a gente reavalia, não quer dizer nada escrito em pedra, né? Não é tábuas da lei. No futuro, daqui a alguns meses, a gente pode estar indo para outra direção. Tudo está sendo reavaliado constantemente e analisado para o melhor desempenho e segurança. Não sei, consegui explicar o colega ali? Tá bom, obrigado. Bem, esgotou o tempo aqui para perguntas, mas assim, vocês ficam abertos, esse é o meu contato. Aqui tem o stand do Serpro, aqui do lado, se vocês quiserem também fazer qualquer questionamento. Nós estamos aqui para atender vocês e obrigado mais uma vez.